Meu filho não quer sair do videogame. Eu tento colocar limites, ele não respeita. O que fazer agora? Eu sei que telas é uma questão super delicada e é realmente viciante. E quanto mais a criança tem acesso, mais ela quer ter acesso. O que é importante aqui? Bem importante. Combinados, regras claras e cumprir essas regras. Se você fala que a criança pode assistir 40 minutos de televisão, 40 minutos de televisão. Ah, mas eu não quero desligar. Ah, tá bom, fica mais um pouquinho. Ah, mas eu não quero desligar. Não, tudo bem, fica mais um pouquinho. Ah, mas eu não quero desligar. E aí, quando você desliga, a criança chora, grita, não gosta, fica chateada e tal. Uma coisa que eu vejo que os pais têm muita dificuldade com é acolher a frustração da criança quando, num caso desses, havia uma regra, a regra foi cumprida e a criança ficou frustrada. Os pais, muitas vezes, e as mães, têm a expectativa de que porque era um combinado, porque foi uma regra clara, a criança não vai se frustrar. E isso não é verdade. Eles não têm essa maturidade para conseguir dizer, ah, tudo bem, já era combinado, então vamos desligar, é isso aí mesmo, tá tudo certo. Não, gente. A criança, ela vai ficar frustrada e tá tudo bem. O que acontece aqui é que a gente começa a questionar a nossa própria regra, porque a criança está se frustrando e a gente tinha expectativa de que ela aceitasse. Então, o mais importante é, se você fez um combinado, se você tem uma regra clara, segue essa regra. Com o tempo, a criança vai se acostumar à regra. E mais, olha que importante esse aprendizado, né? Quando a gente combina uma coisa, a gente cumpre. Quando a mamãe fala uma coisa, ela cumpre. A minha palavra é confiável. Você pode confiar em mim para cumprir as regras, para te acolher, para estar aqui quando você precisar. Isso é muito importante. Então, por mais que seja difícil a gente acolher a criança quando ela está frustrada, a gente fica frustrado, né? Qual que é a dificuldade aqui? É a nossa expectativa. A gente fica frustrado que essa criança não conseguiu lidar com o limite que a gente colocou. Mas isso não significa que esse limite deva ser tirado, não significa que esse limite deva ser desrespeitado por nós, né? Se a gente começa a ceder, o que acontece nessa permissividade? É uma permissividade pela não ação, por medo de agir, por medo de colocar o que precisa ser colocado. E aí o que acontece? A situação vai se arrastando, mas mesmo que depois a criança esteja lá 10 minutos a mais na televisão do que você tinha combinado, é muito provável que ela continue se frustrando quando você desligar. Porque pode ser que nunca seja o suficiente. Pode ser que depois de 2 horas ela mesma já esteja cansada de assistir e queira fazer outra coisa, e daí vai ser mais tranquilo. Mas a gente precisa lembrar que a gente, como pais e mães, a gente tá aqui para ser guia, margem, colocar limite. A criança não tem capacidade intelectual, não tem maturidade emocional para decidir algumas coisas por ela mesma. Por isso que a gente tá aqui. E a gente tá aqui para proteger essa criança, para defender a infância. Então, tomem muito cuidado. Especialmente quando o assunto é telas, porque a gente é basicamente engolido pelo mundo que quer que essa criança fique cada vez mais ali, né? Então, e é cômodo, eu sei que é cômodo pros pais, muitas vezes, porque a criança fica paradinha, igual um zumbizinho, assistindo televisão. Então, é muito fácil, às vezes, a gente ceder nesse caso, mas lembra que você é guia. Você é guia e tá aqui para cuidar dessa criança, inclusive ensiná-la sobre limites do prazer. Por que não? Importante, né? A gente aprender que mesmo algo que a gente gosta muito, não dá pra ficar o dia inteiro fazendo. E isso é uma lição, né? Esse aprendizado de ter que parar de fazer algo que a gente gosta, porque é importante parar, porque precisa fazer outras coisas, é um aprendizado importante pra vida. É uma habilidade importante pra nossa vida, tá bom? Vou adorar trocar com vocês mais sobre esse tema, se vocês quiserem. Acessa o meu Instagram, @anaflamarques, com Z, ou coloca sua dúvida, seu comentário aqui mesmo no vídeo que eu vou adorar.